Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Barros, eu sou ator, sou palhaço, sou produtor cultural. E hoje nós vamos falar sobre uma figura muito conhecida de todos vocês e muito amada no circo, que é o palhaço. Palhaço. Quem não gosta de palhaço no circo? O anti-herói, o personagem que vem para tirar toda a atenção dos números. É onde o público relaxa, é onde o público respira novamente e é onde o público ri. São nas entradas dos palhaços, nas entradas cômicas, que são chamadas de gags, de reprises. E o palhaço, essa figura tão amada, vai ser o foco da nossa conversa de hoje, do nosso vídeo. Palhaço. Da onde vem esse nome? Esse nome vem da Itália, do início do palhaço contemporâneo que a gente conhece hoje. Palhaço vem da palavra paglia. Eles eram chamados de homens de paglia. Paglia era aquele colchão que existia antigamente, que era feito com aquele tecido grosso e listrado. E os palhaços, no começo, desse período na Itália, eles faziam suas roupas com esse tecido, o mesmo tecido do colchão. E eles aproveitavam, inclusive, e forravam dentro da roupa com as palhas mesmo, que ajudava na hora deles fazerem os números, ajudava quando eles caíam e eles não se machucavam. Então, por isso que eles eram chamados homens de paglia, os palhaços. O nome palhaço veio dessa época e por causa desse tecido que eles usavam para fazer a própria roupa. Existe também uma variação desse nome, né? Que no Brasil a gente fala muito, e na Inglaterra principalmente, os palhaços são chamados de clown, né? Temos os clowns. Qual a diferença de palhaço e de clown? A diferença é simplesmente o nome. O clown, ele veio, como eu falei, na Inglaterra, ele veio da Inglaterra e ele veio da palavra clown, que eram camponeses. Então é uma outra variação, né, do nome. E se a gente pensar um pouco, o palhaço ele tem um pouco essa figura rústica, né? Aqui no Brasil até a gente teve o Mazzaropi, que se assemelhava muito a esse camponês, né? Esse homem rústico. E o palhaço, durante o período na Europa, né? Ele tinha essa característica. Por isso também que na Inglaterra se chamavam os clowns, né? Que veio então dessa palavra clown. Existem vários tipos de palhaço, várias linhas, né? Existe a linha italiana, que vem aí também da comédia dell'arte. Nós temos a linha do palhaço francês, que vem um pouco da farsa, que também vem da comédia dell'arte, né? Mas aí ele teve uma modificação, uma diferenciação na França. Nós temos essa linha do palhaço americano. A linha do palhaço americano é muito interessante, né? Porque ela traz um pouco mais esse exagero, essas cores, né? Então, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas é esse o personagem, o palhaço. O palhaço, como conhecemos, surgiu no século XVI, na Europa. Mas existem relatos de que essa figura cômica é muito mais antiga. Temos relatos de cômicos 2.500 anos antes de Cristo,
no Egito. E após esse período também, na Idade Antiga, também há cerca de 1000 anos antes de Cristo, um pouco mais, um pouco menos, tem relatos dessas figuras cômicas na Grécia, em seguida depois em Roma, né, já no período da Era Nova. Nós temos registro dessas figuras cômicas em toda a Idade Média. E como eu falei, o palhaço como conhecemos surgiu no século XVI. Mas para a gente entender como que surgiram essas figuras, esses arquétipos, que o palhaço ele é um arquétipo do ser humano, para a gente entender, a gente tem que relacionar ao circo. O palhaço está muito ligado diretamente ao surgimento do circo, o palhaço como a gente conhece hoje. E o circo ele surgiu no século XVI, na Inglaterra, com um inglês chamado Philip Astley. Naquela época existiam as cavalarias, né, os soldados da cavalaria inglesa, e durante um período ligeiramente calmo, eles, em momentos de folga, eles ficavam treinando e se exibindo em cima dos cavalos. Eles subiam em cima do cavalo e ficavam se equilibrando enquanto o cavalo andava. E eles perceberam que isso chamava muita atenção, né? Era uma atração, e eles faziam isso numa pista, né? Era um espaço aberto e reto, eles faziam isso numa pista. Então eles subiam no cavalo e o cavalo atravessava essa pista e eles se equilibrando em cima do cavalo, né? Philip Astley começou a fazer isso daí dentro da cavalaria, e os outros soldados também, né? Vinham aprendendo e fazendo junto com ele. E um dia esse cavalo ele saiu da pista e deu uma volta. E ele percebeu que era muito mais fácil ficar em pé em cima do cavalo quando o cavalo andava em círculo. E aí eles transformaram esse espaço. Em vez de fazer essa corrida num campo aberto, eles faziam em círculo. Eles criaram um espaço circular, o público ficava em volta. Eles até cobriram, diz a lenda, provavelmente seja lenda não, né? É uma das versões que a gente tem, né? De que eles cobriram até por causa da questão do tempo, né? Para que num dia de chuva eles continuassem conseguindo fazer e tudo mais. E eles cobravam ingresso, né? Então podemos dizer que provavelmente esse tenha sido o primeiro circo do mundo. E eles faziam essas apresentações nesse espaço e o público ficava em volta. Um dia, um desses cavaleiros que gostava muito de beber, né, fazia muito frio, então essas pessoas bebiam, né, para manter o corpo aquecido. Um dia de apresentação, um desses cavaleiros bebeu muito e, ao se vestir, ele colocou provavelmente uma farda um pouco maior que a dele, de um outro soldado que era maior que ele, e ele entrou nesse espaço, né, que hoje a gente chama de picadeiro. Ele entrou com essa roupa larga, essa roupa toda grande, né, e tropeçou e caiu e tentava levantar e caía de novo, bêbado, né? E as pessoas riam muito. E ele conta-se também, né, que ele era muito branco, então por causa do frio e de ele ter bebido, ele ficou com o nariz meio rosado e a bochecha rosada também. Então podemos dizer aí que também talvez tenha sido o primeiro palhaço. E ele fez tanto sucesso que eles começaram a incorporar essas entradas desse personagem, na época personagem, no show, no espetáculo, durante as apresentações. E se vocês forem perceber, até hoje é assim, né?
O palhaço, ele tá no circo, ele entra sempre entre um número e outro. Exatamente até para poder dar tempo, às vezes, de preparar um número que vem em seguida, para preparar um aparelho, né? Muito usado, por exemplo, o palhaço antes de armar, por exemplo, na época que tínhamos, né? Os animais no circo, né? Então, para montar as grades, para montar e desmontar. Hoje usa-se também, além do palhaço, o intervalo, né? Então, por exemplo, você vai ter o trapézio, então tem um intervalo ou um número muito extenso de palhaço para poder montar esses aparelhos que são um pouco mais complexos, né, na sua montagem. E é também um momento em que o público relaxa, né? Porque o público está naquela tensão e de ver um número, que é um número que às vezes tira o fôlego, que normalmente, né, o público fica tenso. E aí vem o palhaço para fazer o contraponto, para trazer o momento de relaxamento, de alegria e das risadas. Na Idade Média, tínhamos os jokers, né? Eles eram os cômicos assim de maior expressão da Idade Média. Normalmente eles trabalhavam, né? Para os reis. Então eles eram sempre ligados a algum reinado, alguma corte. E era muito interessante porque eles tinham muita liberdade em relação às outras pessoas, né? Como eles faziam rir, então eles conseguiam, dentro das apresentações deles, falar coisas que ninguém tinha coragem de falar. Eles, inclusive, ridicularizavam toda a corte, né? Toda a classe, toda a aristocracia da época. Então, tudo que todo mundo tinha vontade de falar, mas não tinha coragem, eles falavam. E eles, ao contrário dos outros, eles eram poupados, né? Eles não eram mortos nem presos, enfim. Então, esses eram os jokers, os bobos da corte na Idade Média. E aí nós temos o circo contemporâneo, né? Aí vocês podem me perguntar, mas e no Brasil? E o palhaço, né? No Brasil, como que ele veio, como que ele apareceu? E aí, novamente, eu falo que está muito ligado ao circo, né? O palhaço no Brasil também apareceu juntamente com o circo e foi no século XIX, né? Em meados do século XIX. Muitas famílias circenses saíram da Europa e se espalharam pela América toda. Tinham muitos ciganos, né? Até hoje no circo nós temos muitos ciganos. E essas famílias circenses, esses ciganos, os nômades, né? Saíram desses circos europeus e vieram para a América. E vieram para a América. E aqui no Brasil nós tivemos um primeiro palhaço, que foi o palhaço Polidoro. O nome dele era José Manuel Ferreira da Silva. Já no final do século XIX, acreditem, ele viajou por todo o país apresentando a sua arte. E foi um grande fomentador do circo e da arte da palhaçaria no Brasil. E graças a ele, muitos palhaços surgiram, né? Ele instigou muitas pessoas a procurarem essa profissão, né? É uma profissão como outra qualquer, né? Que também exige aperfeiçoamento, dedicação, renúncias. Então, ele foi um grande fomentador, o Polidoro. Ele viajou por todo o país apresentando a arte do circo. E esses palhaços que foram surgindo, né, após esse período
de contato com o Polidoro, eles foram tomando as características próprias, né? Se adequando à nossa realidade brasileira do século XIX, final do século XIX, começo do século XX. Então foram surgindo novas linhas de palhaço, novos tipos de palhaço, novas características cômicas e tudo mais. Então a gente pode dizer que o palhaço no Brasil surgiu juntamente com o circo no século XIX. E o circo, nessa época, né, no século XIX, ele utilizava muito do palhaço, porque o palhaço ele era uma figura central. Os circos não tinham tantas atrações como a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem trapézio, a gente tem Globo da Morte, a gente tem, enfim, números de equilíbrio, né? E naquela época não tinha, quando muito um malabarismo, né? Que malabarismo já é uma coisa mais antiga, é um número mais antigo, mas o equilíbrio alguma outra coisa talvez, mas não existiam tantos números. O circo ele era formado por apresentações de pequenas peças, né? Então era muito comum ter apresentação de dramas, de comédia, de espetáculos de drama e comédia dentro das apresentações. E as pessoas conheciam todas essas peças, eram famosas. Às vezes era apresentado até a Paixão de Cristo, né? Era apresentado, dependendo da época do ano, era apresentado dentro do circo. E as pessoas iam para assistir esses espetáculos, porque a gente está falando de uma época onde não existia o rádio, onde não existia televisão, não existia internet. Então a atração, muitas vezes as atrações na cidade eram os circos. O circo tinha uma função como se fosse hoje a internet, né? Todo mundo queria estar vendo, participando, né? E quando o circo chegava na cidade era uma festa, né? As pessoas a cidade inteira se mobilizava e enchiam o circo muitas vezes faziam várias sessões para poder comportar todo esse público. E como eu falei, o palhaço ele era uma figura central, exatamente porque não tinham muitas atrações, essas pequenas companhias circenses. E era muito interessante, porque esses números de palhaço também era conhecido por todo mundo, né? Como todos os espetáculos, as pessoas já conheciam e iam assistir assim mesmo. Esses números existem até hoje, né? São muitos números que existem hoje de palhaço em circo que vem desde aquela época, né? Existe uma ou outra adaptação, variação, claro, isso é normal, mas são números que são passados de geração em geração até os dias de hoje. Essas reprises, essas gags que assistimos até hoje. E hoje, o palhaço, como eu já falei anteriormente, ele é uma profissão, né, como outra qualquer, inclusive com registro no Ministério do Trabalho. Então hoje você pode se profissionalizar e ser um palhaço profissional. Olha que legal, coisa que não tínhamos aí há algumas décadas atrás, não existia. Então hoje existem cursos de palhaço e você pode fazer, a gente fala descobrir o seu palhaço, né? Porque o palhaço, não é um personagem que você cria. O palhaço ele está muito ligado ao seu eu, a sua criança interior. A gente cresce e normalmente quando você é novo, assim, as pessoas falam assim, não, você tem que crescer, você tem que virar adulto, tem que parar com essas bobeiras, E o palhaço, ele é exatamente o oposto disso. Ele é a redescoberta da criança interior. Ele é o arquétipo do homem, ele é o que a gente foi quando a gente era criança, né? O palhaço, ele tem essa característica de trazer a ingenuidade, de trazer essa pureza que a criança tem. Claro, às vezes a gente vê que o palhaço ele tem uma ou outra
característica às vezes mais maliciosa, mais maldosa. São linhas de palhaço, né? Nós temos o bufão, nós temos, como eu falei, a linha do palhaço francês, nós temos a linha do palhaço italiano, a linha do palhaço americano, que a gente vê que é um pouco mais colorido. O Bozo foi um palhaço americano, né? O próprio Ronald McDonald é a linha do palhaço americano. Então nós temos linhas, o palhaço russo, que ele é um pouco mais introspectivo, ele é mais sério, mais triste, normalmente, né? Então tivemos um grande palhaço russo, o Popov, que foi um grande palhaço. Enfim, tem várias linhas de palhaço. Mas todas essas linhas, todos esses tipos estão muito ligadas à descoberta da sua criança interior, né? do seu eu. Então por isso que a gente fala que o palhaço você não aprende, você descobre. Então ele está muito ligado a essa descoberta. E existem cursos para isso no Brasil inteiro e no mundo inteiro. É muito legal, é muito importante a gente saber, né? Nós temos aqui algumas escolas de palhaçaria, né? Alguns cursos nós temos em Campinas com o pessoal do Lume. Nós temos Rio Grande do Sul. É até leviano eu ficar citando um ou outro, porque são tantos e são todos amigos, né? Então é um pouco leviano eu ficar citando um ou outro, mas assim, você pode procurar um curso de palhaço e eu até aconselho nunca você se limitar a um só. A gente nunca aprende ou descobre de uma única vez, né? Existem processos e é uma redescoberta infinita. Assim como o ser humano muda, os palhaços mudam, né? O meu palhaço, de quando eu comecei a fazer palhaço, era né? Ele continua sendo o meu palhaço, mas ele vai desenvolvendo, ele vai mudando, como eu mudei durante a minha vida inteira, né? Então são ciclos, são fases, mas o importante sempre é muita dedicação, é muito estudo, é muita entrega, né? Como eu falei, como outra profissão qualquer, você tem que realmente se dedicar. Mas esse é um caminho muito, muito interessante e muito feliz. No começo, às vezes, você pode... Porque como o palhaço está muito ligado a essa redescoberta da infância, então muitas vezes a gente vai tocar em alguns pontos que às vezes a gente se sente um pouco desconfortável, né? Como o ridículo, né? Você muitas vezes tem que se deparar com situações em que você se expõe ridicularmente, e isso pode ser um pouco dolorido no começo, mas depois você vai ver que é muito tranquilo e é muito prazeroso, inclusive. Então, é um conselho: se você tem um pouco de vontade de ser palhaço, de entrar nesse universo, mas entre com responsabilidade, né? Entre com responsabilidade, com estudo, com dedicação, com técnica. A técnica é muito importante. E com alegria, porque é um universo que traz muita alegria para quem faz, tá bem? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os figurinos, né? Sobre as roupas do palhaço. Existem várias maneiras de você compor esse figurino, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. É interessante a gente ter essa noção das possibilidades que a gente pode ter, né? Porque você pode, por exemplo, quando você começar a fazer teu curso e a se descobrir qual é esse palhaço, se descobrir como esse arquétipo, de você também entender como que você vai criar e compor o seu personagem com esse figurino, né? Ele é muito importante até para essa composição sentimental do teu personagem. Eu trouxe algumas peças de roupa
para a gente poder ter essa noção do que a gente pode fazer. Você pode, por exemplo, comprar um tecido todo colorido, como vocês vão ver agora, que eu fiz até aqui, e podem mandar para a costureira e fazer o teu figurino mais clássico de palhaço, né? Aquelas coisas que a gente vê realmente em circo e tudo mais. Existem até algumas lojas que vendem figurinos prontos. Eu particularmente prefiro compor os meus figurinos pesquisando, andando. Eu corro por todos os brechós da cidade. Às vezes eu estou viajando e entro num brechó para ver, acho uma coisa legal e guardo. Mas enfim, você tem essa possibilidade de entrar numa loja, comprar um tecido e mandar para a costureira e fazer uma coisa mais clássica, ou você pode fazer como eu faço também, que é compor através de coisas que vocês achem por aí. Então, por exemplo, eu vou começar pelos figurinos femininos. Por exemplo, essa saia aqui, por incrível que pareça, eu achei ela num brechó e eu comprei. Comprei porque como eu trabalho com muitas palhaças, eu falei, eu vou deixar em casa e quando às vezes tem um outro trabalho, eu impresso para elas. Essa é uma saia maravilhosa que pode ser usado, por exemplo, num figurino feminino de palhaço, né? Na composição do seu palhaço, fica muito interessante. Então, por exemplo, você usa uma saia dessa com uma meia lisa, uma meia pode ser até amarela ou uma meia azul mais clara, um outro tom, fica muito interessante. Ou uma meia listrada mesmo, como os palhaços usam. Então, você pode usar uma saia como essa, você pode, às vezes, ter uma saia de chita, você compra o tecido chita, manda fazer, fica muito legal, uma sainha de chita, né? Usa como essa saia, por exemplo, se ela for muito curta, né? Põe shortinhos por baixo, uma meia lisa ou uma meia listrada, não tem problema, mas pensa sempre que o palhaço, até pela questão dos movimentos, né? É legal você estar sempre se prevenindo de estar compondo um figurino que seja adequado para o trabalho que você vai fazer, né? Para de repente não mostrar mais do que deve. Então aqui nós temos uma saia de chita, você pode usar uma calça social até, fica interessante para o palhaço, né? E aí você fala, tá, vou usar essa saia com o quê? Eu gosto às vezes de compor figurinos. Eu gosto de uma coisa mais sóbria, mas isso vai de cada um. Então, por exemplo, uma saia como essa daqui, você pode usar com uma blusinha branca, com golinha fechada, gola alta, sabe? Fica interessante, fica uma coisa meio clássica. Uma meia, por exemplo, como eu falei, uma meia lisa de uma única cor, com essa saia e uma blusinha branca com gola alta. Fica interessantíssimo. Aí você usa um outro adereço, que a gente vai falar daqui a pouco sobre os adereços. Mas é muito legal. E, por exemplo, você pode também, se não for uma saia, se for uma calça, você pode usar um coletinho, né? Uma blusa também lisa. Ó, aqui temos uma blusa lisa que pode ser usada por palhaço. Se a calça for toda colorida, ou a saia, a blusinha lisa, como eu falei, é interessante. Ou então a blusa, ela tem muita estampa, aí você usa uma calça mais lisa, né? Por exemplo, outra coisa que pode acontecer é você ter a blusa lisa e usar um coletinho, ó. Esse é um coletinho feminino lindo, 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 que fica ótimo com uma blusa, por exemplo, pode ser uma blusa branca ou uma blusa de um rosinha, né? Outro tom que componha bem. Temos também aqui um outro tipo de saia, que é uma saia lisa, né? Então, vocês podem ver, aqui tem outra meia branca. Pode usar uma meinha branca, soquetezinha, dependendo se é uma calça dessas que vem até o meio da perna, né? Ou da canela. Não precisa ser uma meia tão grande, pode ser uma meia pequena. Então, existe essa liberdade. O que é muito importante é você se sentir confortável, principalmente, né? Porque você vai precisar tá tranquila para poder desenvolver o teu trabalho e você se sentir bem, né? Quanto personagem, quanto arquétipo, quanto
o teu palhaço, ele se sentir bem para estar usando aquele figurino. Logicamente, você pode adequar o figurino de acordo com o trabalho que você vai fazer também, né? Às vezes você é um profissional da arte e você vai ser contratado para eventuais trabalhos. E aí, claro, às vezes é um trabalho esportivo, você pode usar uma sainha, um tênis, em vez de um sapato de palhaço, arranja um tênis maior, uma coisa assim, entendeu? Você pode usar uma faixinha na cabeça, por cima de uma peruca. Eu vou mostrar daqui a pouquinho também algumas sugestões que a gente pode, algumas coisas que a gente pode usar de adereço, né? Tanto feminino quanto para masculino. Agora vamos falar um pouco dos figurinos masculinos, né? Você pode ter uma coisa mais clássica. Por exemplo, esse casaco eu comprei num brechó. Ele é enorme, ele é muito interessante. Está amassado agora porque eu trouxe ele numa mala aqui, mas vocês podem ver. A única coisa que eu fiz foi eu comprei os botões coloridos e troquei o botão original dele por esses botões. Mas ele é um casaco bem grande e ele fica muito interessante, por exemplo, com uma blusa branca, né, de gola, uma blusa social e uma calça com suspensório. Fica maravilhoso, né? Uma calça também pode ser uma calça sóbria, pode ser uma calça... eu já usei um figurino desse, por exemplo, com uma calça social preta, só que eu comprei num brechó, só que era muito grande. Devia ser de uma pessoa que devia ter uns mais de 100 quilos, provavelmente. Então é uma calça que fica bem larga assim para mim. E aí eu pus um suspensório com essa blusa aqui, com esse casaco, fica muito legal. Então você pode, como eu falei, em vez de mandar fazer, você pode procurar, né? Nessas lojas que vendem roupa usada, né? Nos brechós e comprar uma blusa maior do que sua medida e modificar pequenas coisas nela para que fique interessante. Dependendo, como eu lembro que eu falei você vai fazer às vezes um evento esportivo, você pode pôr shorts de uma única cor, uma bermuda com um meião que vem acima do joelho, né? Aí fica interessante. Aí você põe uma blusa toda colorida. Essa blusa, por exemplo, pode ser amarela, tá vendo? Compõe uma blusa de bolas e aí você vai todo de amarelo. Fica interessante também, né? Um shorts com uma camiseta dessa. Aí você põe um suspensório nos shorts, já tá tudo certo, né? Você compõe um figurino esportivo. Pode-se colocar um boné, né? Para ficar também interessante. Às vezes você não quer usar um casaco, teu personagem ele não tem. Você pode usar assim uma blusa social com colete, por exemplo, sem casaco, né? Você em vez do casaco, um colete. E vocês podem perceber que é um colete sóbrio, mas que com um figurino, com o resto do figurino mais colorido, uma maquiagem boa, os adereços adequados, fica interessante, né? Vamos supor, vocês vão fazer também, de repente, um evento na praia, na piscina, alguma coisa aquática. Você pode mandar fazer, como eu fiz, esses macacões, também são muito interessantes, como vocês podem ver. Segue um pouco a linha dos aqualoucos, né? Mas isso aqui já é quase um clássico também. Dá para ser usado e normalmente fica mais interessante com a lista na horizontal do que na vertical. Fica mais interessante para o palhaço. Você pode usar uma meias toda listrada, de repente uma calça. Olha que interessante, essa calça aqui é uma calça, ela é sóbria, né? Marrom, mas que com uma blusa listrada, ela compõe, e com a meia listrada embaixo, ela vai compor um figurino bem legal, bem legal. Então, em relação a figurino, pessoal, é isso. É uma infinidade, é um universo de possibilidades
que vocês vão cada um descobrir o que fazer para o seu palhaço, né? É uma questão de perceber o que você sente melhor, como você se sente, o que te deixa mais confortável e mais tranquilo para trabalhar, tá bem? Bom, pessoal, e em relação ainda falando de composição, nós falamos de figurino, vamos falar dos sapatos que fazem parte do figurino e dos adereços. Então nós temos aqui, por exemplo, sapatos, né? Aqui nós temos um exemplo de sapato de palhaço. Ele é um sapato mais clássico, mais simples, não é tão grande. E esse sapato é um sapato de palhaço, né? Mas masculino. Nós temos aqui um exemplo de sapato feminino, né? Que é um sapato feminino de palhaço. Esse sapato foi mandado fazer. Então, assim, existem, da mesma forma que os figurinos, os sapatos você tem uma infinidade de maneiras de compor isso daí ou de conseguir. Por exemplo, esse sapato eu consegui num brechó, ele é um tênis comum, mas deve ser o número 49, 51, alguma coisa assim. E então, por exemplo, quando eu faço um trabalho que é esportivo, eu faço com esse tênis aqui, eu coloco uma joelheira, né, um adereço, uma joelheira numa perna, de repente um capacetinho, alguma coisa, já vira um ciclista. Então você é muito livre para criar, né? Às vezes você vai fazer como aquele figurino que eu mostrei da natação, você pode pôr um gorrinho, né? Então isso é muito tranquilo. Então esses são os sapatos de palhaço. Você pode compor o figurino masculino, por exemplo, com um chapéu, pode ser até um chapéu clássico, né? Pode ser uma peruca. O feminino, temos aqui um bom exemplo de chapéu feminino que fica ótimo para palhaça, né? Então, às vezes você não quer usar um chapéu, você pode usar um lacinho no cabelo, prende um cabelo de uma forma interessante, põe um lacinho, né? Adereços femininos, você pode usar uma bolsa. Engraçado quando a bolsa é muito pequena ou muito grande, né? Então o palhaço ele sempre trabalha com essas coisas, né? Com exagero, com o inesperado, com o esperado. Então isso tudo está dentro da composição, né? Das técnicas cômicas, né? Que a gente fala para criar o riso. Isso tudo a gente ensina nos cursos, tá bem? Então, assim, é muito importante a parte de adereços e figurinos para palhaço. Quanto à maquiagem, a gente seria um capítulo à parte, a gente pode falar isso num outro dia, num outro vídeo, porque já vem mais um outro universo de possibilidades, tá bem? Pessoal, e para terminar, eu vou falar um pouco sobre as habilidades do palhaço. É muito importante o palhaço, a pessoa, né, que se propõe a seguir essa profissão, é muito importante ela ter saber fazer algumas coisas. Então, por exemplo, é muito legal para o palhaço aprender a dançar, aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento. E aí, lógico, você vai dentro do teu trabalho, você vai usar essas habilidades, né? O palhaço normalmente, sabendo tocar, ele pode usar isso em várias coisas, seja um espetáculo, seja uma performance, enfim. E você pode, os instrumentos mais fáceis para se trabalhar a palhaçaria são instrumentos portáteis, né? Então bateria, dá para você fazer um número com bateria, mas é mais difícil dependendo de onde você estiver, você levar uma bateria inteira. Então normalmente é muito mais fácil você tocar um violino, um saxofone, uma sanfona, que são instrumentos portáteis que você leva a qualquer lugar e que tem uma amplificação boa, né? O violão é legal? É legal, só que ele é mais baixo, então a amplificação dele é baixa. É difícil, às vezes, se você estiver num lugar aberto, de todo mundo te ouvir. Já a sanfona, o violino, né, o trompete, o saxofone são instrumentos mais adequados, né? Mas, volto a falar, tudo é possível.
Então, por exemplo, quero terminar tocando uma música que eu acho que é bem legal também para palhaço, uma música que é muito usada no circo. Isso é legal, né? Normalmente são as valsas, são muito usadas por palhaço. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.